Oi? Ah, nem, velho. É isso aí, estamos ao vivo, né, agora, né, rapaziada? Boa noite, galera, tamo junto. Já estamos ao vivo? Bom, tamo ao vivo, Matheus. Tamo ao vivo Aí, aí. menino, isso aí. Aí, hein? fofinho. Tamo Descontraído no ar, Salve, meu fofinho, povo. tranquilo. Bom, estamos aqui agora com o nosso convidado ilustre aqui, né, Alex Gomes. Seja bem-vindo, Alex. Então, muito obrigado, né? A gente já começa agradecendo e saudar todo mundo com uma boa noite. Boa noite. Bom, Alex, vamos bater um papo legal. Quem é Alex? Agora é pra contar, hein? Agora conta. Pergunta Bom, mais difícil. Alex é um É cidadão... igual jogador de futebol, fala na terceira pessoa. Né? Olha pra você ver, é chique, A hein? gente começa lá atrás, né? Com o movimento junino. Vem uma percussão aí, faz quadrilha junina, né? Há quase 30 anos. Esse ano meu grupo faz 29 anos. Depois, nesse meio tempo, nós criamos a Federação de Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás. Fiquei 15 anos no Conselho Municipal de Cultura de Goiânia. Fui secretário da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas também, né? E estive na Comissão de Projetos Culturais da Prefeitura de Goiânia também nesses 15 anos aí. Metade dos 15 foi avaliando os projetos da Lei de Incentivo. Tem um livro que chama Fundamentos da Umbanda, né? Também a gente toca terreiro. Então, já posso morrer, porque as pessoas dizem assim, se você plantou uma árvore, cuidou de cachorro, adotou, teve um filho e escreveu um livro... Você já plantou a árvore, então? Também. Ah, então nós dois podemos morrer, né? Então é mais ou menos isso aí. Que isso, a gente fala isso não, então. Não, Eu tô esperando um pouco a então, regra. ainda que eu não... Eu já escrevi um livro. O meu TCC foi um livro que eu Aí, escrevi. bacana. O meu também Nossa, foi comprido, hein? que Nem maravilhoso. fala. E é no trem dele. interessante que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? É verdade. Não, mas Todo mundo então, quer você tá já perto teve um de filho, eu Deus, tô mas precisando arrumar um morrer filho primeiro. Não tô muito afim. Mas assim, ainda pegando o gancho, pelo seu Meu Deus. currículo, né? Pela sua história de vida, a cultura é enraizada em você há muito tempo, né? Eu não sei, acho que a gente vira tipo árvore, né? Não sei se a cultura está em mim, se eu estou na cultura, porque isso já é enraizado, né? Desde E aí criança vai você gosta disso, não? arraigando no... Como, Matheus? Desde criança você curte cultura, essas coisas? Como era? É Como interessante, porque assim, Ah. as pessoas perguntam muito sobre quadrilha, né? E uma vez eu dei uma entrevista no Jornal Popular, pode falar, né? O jornal? Pode, aqui você pode falar o que você E quiser. aí, menino, perguntaram, né, a minha história, para contar a história no movimento junino. E eu falei, eu nunca dancei quadrilha junina. Nem Porque na escola, rapaz. Todo mundo, a percussão de quadrilha vem da escola, né? Todo mundo, crente, evangélico, protestante ou não, todo mundo brincou quadrilha. Com E certeza. nem todo mundo brincou carnaval. Então, e eu falei que eu nunca dancei, porque a gente ensaiava, tinha aquela coisa ali infantil, e aí a escola, a professora, a tia orientava, né, a pregar remendos na roupa, esfarrapar o chapéu, às vezes pregava notas antigas de dinheiro, e aí no dia minha mãe não queria fazer esse serviço, ela não deixava eu ir. Então, no dia da festa junina, eu sempre ensaiava e nunca dancei. Aí ele colocou no jornal que eu era frustrado. Mas vem disso, né? E aí dessa gana, na verdade eu fui convidado na adolescência para fazer uma quadrilha na igreja. E coordenei grupo de jovens, muitos anos também. Cantei quase 12 anos na igreja e a voz não vale nada, mas estava lá atrapalhando as pessoas que cantam. E aí me chamaram para fazer uma quadrilha ali com os jovens. Aí começou, e aí deu certo e a gente está até hoje aí nessa labuta. Muito bom. E como é que foi para você participar do concurso cultural de quadrilhas? O concurso, ele vem Nacional, né? nacional, né? Nacional, Tanto você vê? o estadual, no municipal a gente não tem assim um concurso municipal, a esfera estadual, né? Nós tínhamos antigamente, aí você vai lembrar, que é mais ou menos da nossa idade, não pode contar, senão vou falar que a gente é velho, né? Na gestão do PMDB no governo, fazia-se o Arraiá da Praça. Talvez ela e ele já são mais novos, não vão lembrar desse arraial, né? Que o governo do estado de Goiás fazia na Praça Cívica. E aí veio o PSDB, assumiu, nós ficamos 20 anos brigando com o PSDB para trazer de volta.
E aí, no final da gestão do PSDB, nós conseguimos trazer. Mas quando acabou o Arraial da Praça, surgiu lá no Bougainville, que é um shopping hoje meio parado, né? Não sei, parece que voltou alguma coisa lá, mas criou-se um arraial dentro do Bougainville, Sim. porque não tinha mais o Arraial da Praça. E aí deu aquela baixa, nós falamos, nós precisamos criar uma federação. Unir os Beleza. grupos, porque já não tem arraial mais, não tem festa. Na época não existia celular, né? Antigamente não existia tinha. internet. Marcelo, Tinha pode, WhatsApp. o que você está com problema aí, Marcelo? Marcelo é nosso Técnico aí, né? encrenca ambulante. E aí, Resolveu? Porque aqui a gente resolve ao vivo, É ao não tem vivo, negócio tem- aqui Aqui não tem frescuraiagem, não. Se né? precisar entrar na frente da cama, pode entrar. Entra mas não também. tem, não. E aí nós criamos esse arraial lá no Shopping Bougainville e, consequente a isso, a federação também. E daí, para fazer um ranking, né, nós precisamos criar, primeiro, o mecanismo através de etapas e depois, na primeira vez, nós fizemos eliminatória. E aí a gente viu que não era bacana. Por quê? Porque se você chega ali para dançar um dia e você na primeira já é eliminado, você não tem a chance de recuperar. Então, falando, vamos fazer somatório, porque se não for bem na primeira etapa, Você pode ser ou melhor na na primeira segunda. noite, na segunda você tem a chance de recuperar. Você vai ter acesso a essa nota, ao comentário ali do avaliador, e você pode implementar suas falhas, né? Então, nasceu disso. Nasceu, na verdade, a federação da necessidade de ter eventos, porque o evento que tinha era do governo, não tinha mais, tinha esse do Bougainville que veio e acabou, e aí nós conseguimos, quando... É difícil não falar de gestão, né? Quando o PT assume a Prefeitura de Goiânia, nós conseguimos fazer o primeiro arraial de Goiânia no ano 2000 com Elba Ramalho, na Praça do Trabalhador. Que legal. Ali. E até hoje tem, né? Mais precário, mas ainda continua. O importante é a continuidade. Eu queria tirar uma pergunta minha mesmo. Assim, como é que nessa questão de planejamento de uma festa tão grande, né? Organizar as quadrilhas, assim, como é que funciona o projeto? Como é que serve para organizar um evento dessa magnitude, desse tamanho? Qual que é a pressão? Como é que é a organização? Como é que funciona toda a logística ali para fazer aquela festa acontecer, aquele evento acontecer? Perfeito. Então, hoje, a federação em si, né, ela vive de parcerias, os grupos também. Porque o ideal seria que nós fizéssemos independente de governo. Porque até poucos anos atrás, um passado muito recente, tinha-se aquela ótica, e ainda em alguns lugares existe, que um governo faz, eu não vou fazer no meu. Um não continua o programa do outro, né? A não ser que seja uma coisa espetacular. E aí a gente tinha sempre esse medo. Toda vez que muda governo, você tinha que começar o projeto todo do zero de novo. Então, a logística do evento, ele consiste, primeiro, na estrutura, né? A gente precisa pensar uma estrutura, desde o transporte, o lanche do brincante, até a premiação, o troféu, alguma coisa nesse sentido. Porque, muitas vezes, e acontece muito nos arraiais, a pessoa está dançando e desmaiar. E aí você desmonta o grupo, né? Vira um desespero ali. Por quê? Porque o cidadão vem direto do serviço. As pessoas pensam assim, ela dança quadrilha, nossa, bonitinha, bacana, mas não vive de quadrilha. Quadrilha não dá dinheiro, né? Então você dança por amor, você paga para dançar. Povo, olha, vocês ganham quanto? Não, filho, a gente paga para dançar. Porque o chapéu que você usa, sua bota, seu calçado, a sua roupa, você tem que custear. É caro, né? E é caro. Então, eu costumo dizer que é uma relação inversa, porque hoje a gente paga para dançar. E aí, a logística da questão do evento, a gente fica muito aquém ou a cargo do poder público, porque enquanto instituição, nem os grupos, nem a federação, ela não tem um recurso próprio que consiga custear o evento em si, a estrutura toda, a logística de fazer uma grande festa junina. Agora, ali você faz, talvez, ela fala, não, eu gosto de quadrilha, eu faço lá na porta da minha casa. Mas aí você faz aquela coisa modesta mesmo, bairrista, que a moda antiga reúne o vizinho, traz uma pipoca, o outro faz uma fogueira ali, e você junta e faz, né? Pelo amor à cultura junina ou a qualquer tipo de arte. Mas é mais ou menos nesse sentido. Infelizmente, depende muito da vontade política ainda para os arraiais acontecer.
Alex, nessa questão de bastidores, assim, teve alguma situação, assim, que você pode contar pra gente que foi legal ou triste ou cômica? divertida, Inusitado, inusitada. Ah, ele já lembrou de um aí. Tem várias. Se tiver mais, pode tem contar várias todas. Pode contar, situações. Porque a gente acha mais isso, para conhecer esse Sim. dia a dia. Porque as pessoas têm muito noção, eu escutei você falar, e realmente o artista, ele vive de amor, né? Sim. Ele não tem fome, não tem nada, ele vive de amor, da arte. E a gente sabe a dificuldade que é. Eu sou um artista também, já fui artista de rua, de pintar quadros e vender. E a gente sabe a dificuldade que é de viver daquilo. Viver daquilo que se gosta. E você falou ainda mais sério, ela tem que trabalhar e depois ir lá e ensaiar. Aí você vê o evento em si, aquela coisa mais linda do mundo. Nossa, as meninas dançando, os meninos dançando, tudo arrumadinho. Mas foi sangue e suor ali, meu amigo. Sim. Entendeu? Então tem muita coisa de bastidor que eu acho que eu gostaria, a gente tem isso, de você falar justamente para mostrar, olha, gente, lá a gente tem dificuldade, mas é uma família, ri, brinca, aconteceu situações e parará. Tem infinidade de histórias, né? Tem alguns casos, por exemplo, a gente fez Rio Verde, Tumbiara, né? Jandaia, que ainda até hoje tem, Tumbiara também. E uma vez a gente foi dançar em Rio Verde, e aí eu tinha prometido para um colega do conselho, inclusive, de arrumar umas músicas para ele, um CD de música. E aí, lá, o meu grupo, Núrias Magalhães, a gente encontrava na porta da Igreja Católica para sair, né? Para não ficar pegando um de casa em casa. E aí, nisso ele chegou e falou, não, eu preciso das músicas. Eu falei, não, estou indo para Rio Verde. Ele falou, não, vamos lá na sua casa agora pegar. E o pessoal foi para Rio Verde e me esqueceu para trás. E aí, eu falei, eu faço tanta importância, e aí eu liguei. Os meninos falaram, vocês estão onde? Ele falou, não, nós estamos aqui já na entrada da saída de Guapó, né? Lá perto daquela água doce, que tinha antigamente, né? Nós estamos aqui, falaram, mas vocês me deu falta de mim? E iam, e não deram falta, que eu não estava. Quando chegamos lá em Rio Verde, as arquibancadas, na época, o então prefeito falecido, Paulo Roberto Cunha, né, que pegou o bordão dele, né, tá certo, Paulo Roberto, até hoje as pessoas falam, ele fez uma estrutura em formato de U, de arquibancadas. Tipo rodeio, né? Tipo rodeio, exatamente. E aí, aquilo dava um eco, né, e Rio Verde é uma cidade, uma potência financeira, né, então um arraial magnífico, chamava Arraial das Abóboras. E aí, tinha tido um desentendimentozinho no grupo, de noivos, né? Aquela coisa do ego mesmo, da vaidade. E aí falei, não, então... Aí ficou assim, o noivo saiu e aí é igual partido político, né? Tem as classes ali dentro. Aí falou, não, se fulano for noivo, nós vamos sair. Se fulano for noivo, nós vamos sair. Falei, então eu vou dançar. E eu nunca tinha dançado. Com 2 dias de sair, fui dançar. E aí estamos lá para entrar. E aí começou, né? O pessoal de cima levantando e eu falava, solta o som. E a voz, né, já entrega. Aí o pessoal começou a gritar, tem 2 noivas. E a cara rachava de vergonha, né, porque tava naquela fase, né, adolescente ainda, 18, 17 anos. E aí, mas já entregava, né? E aí virou e eu gritava, pô, solta a música pro DJ, né? Para abafar o povo gritar que tinha 2 noivas. Então, são esses casos assim que a gente vai vivendo no meio de quadrilha. Uma vez nós fomos para o Ceará, também com outro grupo, pro nacional já, com a Chapéu do Vovô, que é um grupo que hoje já não dança mais, mas representou Goiás muitos anos. E nós estávamos hospedados em um hotel para vir embora de ônibus, né? Ia com ônibus, fomos de ônibus 3 dias daqui para o Ceará. E aí, na hora de voltar, a gente desceu do hotel, o ônibus ia dar a volta, tinha que fazer um retorno e ficou aquele tanto de saco. As roupas colocavam um saco de lixo preto. E aí o pessoal subindo e descendo, aquela correria de vir embora, passa o caminhão de lixo. Nossa senhora. A vida que é E Meu levou Deus. os 6 figurinos Meu Deus. da Chapéu do Vovô. Jesus. E aí, como já tinha que vir embora, e perdeu.
Não aconteceu. não aconteceu de resgatar, porque não achou mais o caminhão e a gente já tinha que voltar. E são os desesperos que você passa. Aí teve que fazer outros 6 novos. E deu tempo certinho? Deu tempo, assim, porque já no caminho a gente já ligou, eles ligaram, né, eu estava com eles, para a costureira e para os que ficaram aqui, e já providenciando, né, produzir, porque chegar aqui já tinha outros espetáculos para apresentar. E a Entendi. cultura em Goiânia, como que tá? A cultura em Goiânia, eu costumo dizer que Goiânia nunca teve um secretário de cultura, não diga que sim tão bom, mas que fizesse tantas ações ao mesmo tempo. E isso, as pessoas dizem que eu sou adversário do secretário, mas não sou. A gente só não comunga das mesmas ideias, e isso no campo da democracia é natural, né? Você não concordar comigo, eu não concordar com você, a gente não tem obrigação de concordar. Agora, de respeitar a sua opinião, sim, a sua posição, a sua defesa, enfim. E a gente tem essa relação de respeito, né? Mas tem um choque nas ideias, que é extremamente natural. Mas é um fazedor, né? É um cara que faz muito, está fazendo muito pela cultura, mas não sei se por questão política, ou pelo oba, ou pelo momento, e aí já não passa a ser tão interessante. Quando a gente usa isso como moeda de troca, né? Porque a cultura em si ela já é sofrida, então eu não preciso barganhar. Eu tenho que fazer, não por causa da moeda de troca ou pela barganha, né? E a prefeitura tem feito muito isso, mas tem sempre o trocadilho. E aí eu não acho que isso é interessante. Mas quem acha também não condeno. É só um ponto de vista. Porque a gente aprende na vida e na escola que a cultura ela nasce do povo, né? Sim. Então, eu vejo uma simplicidade na cultura, porque o povo sem cultura é o povo sem identidade. Isso, para mim, sempre foi latente na minha cabeça, na minha vida. E aí eu vejo que a cultura, em qualquer lugar, ela é sofrida, como você falou, e não deveria ser, né? Hoje, essa questão da cultura estar ligada à educação, ou à educação e esporte, dependendo do tamanho do município, né, a gente tem isso, e isso é uma perda muito grande para o movimento cultural em si, para a cultura em geral. Por quê? Porque a educação ela já tem sua verba própria específica e que já é sofrida, sabe? Já ali, trabalha no limite. Você vê agora lá a questão da criança deitada no chão. Aí diz, mas a escola tem 425 mil no caixa, alguma coisa não vai bem. Então, e aí você já tira ou dividir educação e cultura no mesmo espaço, não espaço físico, mas na mesma fatia, é muito sofrido. Então, os conselhos de cultura, os planos de cultura, o plano municipal de cultura, perdão, eles precisam ser colocados em prática. Não adianta nós termos um conselho de cultura que não pratica ou que não conhece ou que não desenvolveu um plano de cultura para determinado município, que seja esse, que seja o meu, que seja o vizinho aqui, né? E hoje, para o município receber verba do Ministério, porque lá tem dinheiro para chegar no município, mas tem que ter um plano municipal de cultura. Aí você chega no município, não tem um plano municipal de cultura? É complicado, porque, por exemplo, você tem, como aqui em Senador Canedo, a gente recentemente foi criado, né, o Conselho. Sim. Até que o Conselho se torne efetivo, demora um tempo, e você perdeu todo esse tempo também dessas leis federais que iriam trazer verba para o município, para a cultura em si. E mesmo depois fica uma briga política em cima da cultura, como se a cultura fosse alguma coisa, mas nunca é valorizada. Eu acho que ela é muito. Se um gestor puder fazer a cultura funcionar, eu acho que ele vai ser bem visto por todo o povo. Por quê? Porque, cara, é do povo que emana a cultura, entendeu? Não é do poder público que faz a cultura. A cultura já vem do povo.
poder público precisa só o apoio, apoiar as culturas locais para que o povo crie identidade. Eu vou falar de Canedo, porque você tem uma grande Goiânia que já tem anos. Nós aqui não temos uma identidade. Começa, para mim, pela cultura. Se você não tem uma coisa que você consiga reunir o povo, uma festa que traga a identidade do povo, quem é esse povo? Eu acho que esse discurso ele é bacana, porque assim, é justamente isso. E eu falei isso para o pessoal do Conselho de Cultura aqui essa semana passada. E, inclusive estive quando foi feita a eleição do Conselho, vim prestigiar, né? Porque tem os meninos lá, quadrilheiro, o Wagner, tem o Carlos Clésio, o Marcelo, que está também lá, e é um grande amigo nosso, um grande aliado. E bacana, uma formação bacana, tá o Michel, da ANOC, e outras pessoas mais, né, que compõem desse conselho, que, de fato, você vê que são representantes do setor cultural da cidade. E aí eu levantei justamente essa questão, porque, principalmente, a cultura popular, ela é uma cultura, como você mesmo citou, do povo para o povo. Daí nasce o conceito de cultura popular. Porque a cultura erudita, a cultura clássica, a música clássica, a ópera ou a literatura, que são mais chamadas a cultura de elite, na verdade também é do povo, para o povo. Está aqui, é um artista plástico, extremamente comunicativo. Então, essa mística de que a ópera ou a orquestra sinfônica é só para granfino, não. A orquestra sinfônica pode vir tocar aqui na praça, Com que certeza. as pessoas vão Sim. e Seria assistem e lindo. gostam, né? Sim, claro. Então, aí eu levantei justamente essa questão. Já que nós temos um conselho agora, falando de Canedo, por exemplo, quantas quadrilhas nós temos no Senador Canedo? Onde elas estão e quem são elas? Quantas folias de reis? Quantas congadas? Quanto grupo de reisado? Quantas bandas de música nascidas aqui? Nós temos que tipo de música nós temos aqui na produção musical canedense? E Cinema. aonde estão esses artistas? E aí é preciso fazer um cadastro, porque eu preciso saber, logisticamente, política é dados, política é número. certeza. E a política cultural, ela também precisa desse gráfico, né? Quem são os cantores? Cadê eles? Onde eu encontro esses cantores? E as pessoas, elas sentem falta, né? Tipo, Sim. esses eventos que acontecem em Goiânia e outras cidades que eu também morei em Manaus, por muitas vezes a gente via as pessoas na rua assim muito felizes, sabe? E eu senti falta um pouco disso aqui em Goiás, sabe? Então, seria interessante. Aqui eu acho que no estado como um todo, não só Senador Canedo, Goiânia também, que está começando agora com esse incentivo de cultura, da cultura, né, para o povo, enfim. No Sudeste é completamente o contrário. Você pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, cada peça maravilhosa que tem em São Paulo, cara, e no Rio de Janeiro também. Isso a gente fala, né? A gente tem, as pessoas pensam, né? É porque no Sudeste as pessoas são de tal jeito, são de tal tipo. Mas não, eu acho que inspiram cultura, exatamente, em São Paulo, só que gira. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que dá pra gente tirar muita coisa da região onde a gente está, do centro-oeste de Goiás. Goiás, eu vou discordar de você o seguinte, Goiás tem muita cultura no interior. Eu ia falar cara. exatamente sobre isso, que se a gente for... As congadas no interior são Folia de lindíssimas. Reis. A cavalgada, as Cavalhadas lá em cavalhadas, Perinópolis, pô. Em outras cidades também, né? Farricocos de Goiás, são tradições lindíssimas. E é isso, essa questão desse bairrismo assim que a gente coloca nas outras regiões do Brasil, isso eu acho que tem que ser quebrado, porque Goiás é um estado tão rico, cara. O Centro-Oeste, no geral, é uma região tão riquíssima assim, cultura, emana cultura, e às vezes a gente não vê e a gente esquece disso, sabe? E falta muito disso, sabe? De ter esse investimento na cultura e realmente valorizar mesmo o que a gente tem a oferecer no campo cultural. Falta dar voz a quem de direito. Porque nós temos cultura, nós temos tradições lindíssimas no Estado, que algumas cidades conseguem e outras não, mas mesmo as pequenas cidades têm coisas lindas e precisa de alguém que tome a frente.
É o que a gente estava conversando aqui em off, né? Sim. Que muitas das vezes o problema da gestão pública, eu não vou falar aqui de Canedo, não vou falar de Goiânia, não vou falar de lugar nenhum, mas a gestão pública em relação à cultura no Brasil, eu falo no Brasil, porque, por exemplo, você vê Rio de Janeiro, você só acha que Rio de Janeiro só tem carnaval. Salvador, carnaval. Você São entendeu? Paulo Eles só não- tem você não vê uma visão de outra. A gente só vê uma época do ano só. Por quê? que Porque é a que dá mídia de televisão é o que e chama... mídia política. E Sim. Goiás é um estado sertanejo? Entendeu? Eu Não, acho o que rock é Goiás muito é forte muito em além do Goiás, né? sertanejo. É, exatamente. O rock. O rock cresceu O rap muito. aqui mesmo na cidade, o rap é. O rap em Goiânia também é muito forte, né? A gente até entrevistou o Donato, né? Então, o cara, pô, incrível aqui do Canedo. Donato é bacana. Cara Não, incrível. e as músicas de Congada. Meu filho A Catira também, Meu filho pô. fez um documentário da Congada e ganhou até um prêmio. Cara, eu aprendi a gostar por ver, cara, a simplicidade, o manuseio, o detalhe da bandeira, sabe? Coisa que você parece que só vê em filme e está aqui pertinho de você. Tem todo um simbolismo, né? A questão da escolha da rainha da Congada, o rei Congo, a princesa. Tem toda uma criação estrutural ali dentro de uma hierarquia que às vezes a gente está assistindo também e não entende, né? E falando dessa questão do estado sertanejo, eu pergunto muito isso. Falo assim, não, as pessoas precisam compreender que isso é uma coisa vendável, né? Que foi vendida essa imagem, mas Goiás, os 8 maiores festivais de rock do país são em Goiânia. Então, como que eu posso dizer e dar esse carimbo, essa chancela, que Goiás é um estado sertanejo? Agora, se você falar para mim que Goiás é um estado ruralista, aí sim Não, vou isso concordar. desde- A agricultura, desde sempre, né? A agricultura, Extremamente a ligado à produção pecuária rural, também. O agropecuarismo, Sim. sim. Mas sertanejo não, com todo respeito ao sertanejo. E não é desrespeito que eu estou falando. É que tem muito mais do que o que está posto. E eu acho que essa questão do sertanejo, só sendo generalizado aqui em Goiás, é muito visto também porque a gente sempre vê, né? Normalmente sempre todo domingo tem um show lá no Serra Dourada de algum cantor sertanejo, de alguma dupla, né? Em tal lugar tem um show sertanejo. Então a gente sempre tem essa visão de que Goiânia é só sertanejo, capital do sertanejo, é conhecida no país inteiro como a capital do sertanejo. Então a gente vê esses grupos de rap, rock, trap, tudo crescendo aqui, tanto em Goiânia quanto em outras cidades, aqui no Canedo também, Tem muito forte. muito forte. Muito forte mesmo aqui. Essas músicas de rua aqui, muito forte. E as leis, como o Paulo Gustavo, essas coisas, como que está? Então, as leis de incentivo, na verdade, essas outras criadas por decreto, né, como a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que agora está na fase final de regulamentação, mas já houve 2 editais, né, para o Brasil todo. Até, eu acho que isso veio no momento bacana, que foi dentro da pandemia, né, surgiu a Aldir Blanc ali, e aí deu esse fôlego, né, porque, na verdade, não era fomentar, era zerar a despesa do artista, pelo menos. E aí, agora de novo, né, instituindo como lei e que elas perpetuem, né? Aí até questionei também, porque eu procurei muito tempo falando de Canedo no site do Poder Público aqui, e nada sobre a Lei Paulo Gustavo. E nada. Agora que vai fazer, né? E eu acho que mais pela pressão política. Mas a gente percebe que o prefeito tem boa vontade de fazer. E que a secretaria, ou quem está lá, o Pelosim, né? Eu quero mandar até um Também quer abraço fazer. para Carmelita, que é uma guerreira que nós temos aqui da cultura. Sim. Ela tem falado muito isso, ela é estourada, tem hora que ela fala demais, eu brigo com ela, eu sou amigo dela, eu posso falar assim, eu não tenho nenhum receio de falar. Gosto dela, ela é uma batalhadora e realmente é uma das poucas que eu conheço aqui em Canedo que luta pela cultura, assim, luta ardentemente, com paixão, né? A lei, cara, eu acho engraçado o seguinte, você precisar fazer uma lei para uma coisa dessa, né? Aí você mostra o que você falou para mim. Realmente falta gestão cultural, porque você tem que criar uma lei para obrigar o
poder público a investir no que deveria ser natural investir. Né? Sim. Entendeu? Mas ainda bem que tem essas leis. E Né? esse recurso, quando ele chega no artista, na verdade, fala assim, eu recebi do município, ou do governo federal, não importa, do estado. Não recebeu, não. Está pagando de volta o serviço que você presta, gratuito. Porque o serviço prestado na área cultural, você vai no Arraial ali na festa junina, ou na Congada, ou na Catira, na Folia. Eu falo mais da cultura popular porque é uma área que eu vivo mais, né? Então, mais É a mais próxima do povo mesmo. E geralmente são eventos gratuitos, né? Então, e quando é pago, é R$5, R$10, que você vê que aquilo ali não paga a despesa do evento. Então, assim, mas o artista que está ali, seja ele o cara que fez o rap, ou o b-boy ali, a big girl, né? Que dançou, que foi lá na batalha, cara, o cara vai de graça, sabe? Pelo bel prazer de falar assim, tinha ali 5.000 pessoas e eu apresentei, né? Não sei nem falar, numa batalha ali, com ele ou com ela aqui, com você, e foi bacana. Tive um espaço, né, de 10, 15 minutos para apresentar meu rap. Como você falou, que a quadrilha, que Talento. eu acho lindo, cara. Eu falo porque na minha gestão como secretário, nós fizemos uma quadrilha aqui, roubamos ela de Goiânia, e foi lindo, cara. Eu nunca vi uma coisa tão linda daquele jeito. E a qualidade das equipes, as roupas, você precisa ver, fantástico. E ele veio me falar que é de graça, cara, aí você fica até à vontade de chorar, porque realmente você vê que aquilo ali é muito bem feito, e que a pessoa que está dançando ali, está dançando de graça e ela pagou a roupa, cara. Aí você tem que valorizar mesmo, cara. E você vê, falando desse aspecto, a gente não pode deixar de lembrar que aqui tem 4 grupos, né, fantásticos, que representam muito bem, não só o Canedo, seria mesquinho eu falar, mas representa todo o estado de Goiás, né, pela qualidade. E isso, quando o grupo sai daqui, ele chega lá, ele tem orgulho de falar, não, eu sou canedense, eu sou lá do senador Canedo. Aí o povo pergunta, seu prefeito lá, o seu vereador, ou o município, né? Não vamos falar de prefeito, mas a gestão em si, ajuda vocês como? Não. E isso não é uma questão daqui, né? É todo lugar, né? Lá a gente ainda tem a vantagem que tem lei de incentivo, e aqui que não tem? Sim. E a Aparecida de Goiânia que não tem, que tem há 8 anos e nunca funcionou? Então, aí ainda veio essas 2 leis bem citadas por você, que dá um fôlegozinho para o cara ali pagar o calçado, pelo menos a roupa do brincante, do dançarino, né? Mas não cobre a despesa, então vai sempre ser por amor. Festas populares, como, por exemplo, aqui no Canedo a gente tem feito algumas festas que já estão se tornando quase o calendário, que são da igreja evangélica, que é o Adorai, né? Adora Canedo. Adora Canedo. Adora Obrigado, Canedo. Mateus. Tem da igreja católica, que é o Celebrai. Celebrar. Você confundiu, né? E eu vou bem polemizar aqui, tá? Ó, fala. Eita, menino. Lá vem. Eu acho que deveria ter uma festa afro aqui. Eu também acho. Isso aí. Eu sou da igreja evangélica, sou evangélico, mas eu acho que a força popular, ela independe da sua fé. Fé é uma coisa, cultura é outra, e festa popular é o que emana do povo. Se eu tiver público, se eu tenho pessoas que querem fazer, eu acho legal fazer. Não vejo o não fazer, né? E eu sei que você tem essa vertente na sua vida de uma fé da religião afro. Sim. Você podia falar um pouco da gente, pra gente? Sim. Eu tenho mais uma pergunta para colocar. Como é que a Umbanda entrou na sua vida? Então, isso é polêmica, mas é tranquilo. O que acontece? Já para a gente compreender, as festas populares, a quadrilha, a congada, a catira, a folia de reis, são festas populares que a Igreja Católica apropriou delas. Por exemplo, a festa junina não tem nada a ver com santo. Aí a pessoa, mas eu sou evangélico, sou pastor, eu sou protestante, meu filho não vai dançar quadrilha porque a festa de São João. Não. A festa, se você estudar a etimologia, a história
da festa junina, ela nasce na França, na corte francesa, trazida para o Brasil pela corte portuguesa. E aí chega aqui, né? Aí daí vem até algumas histórias, né? A questão do remendo, porque como as pessoas iam para a festa junina com roupas de gala, aí um padre franciscano teve a ideia, e são lendas, né? A gente não tem certeza se isso, mas para mim é muito real. A ideia de quê? De colocar remendos nas roupas no sentido de igualar ali nobres, as vestimentas, né? A nobreza com a plebe, né? E daí vem a história do remendo. Porque se você pega a história do homem do campo, ele não é maltrapilho, ele não é mal vestido. Pelo contrário, hoje o agro aí, né, os agroboys... Tudo de Dodge Ram. Eu quero comprar uns boi daqui uns dias, rapaz. Ó, tipo o Matheus aí. O Matheus tá na beca, hein, parceiro? Rapaz. Chapelão. Nessa vibe. Matheus, né? ele tá muito calado hoje, tá? Eu só quero dizer... É que ele é fofinho. Fofinho. Ah, menino. Deixa eu te falar, já que teve esse espacinho, agradecer a todos que estão assistindo a gente, porque hoje a gente tá com mais de 200 pessoas assistindo a gente ao vivo agora. Que isso, Legal, hein? Muito bom. Então, você Olha que está aí, assistindo a gente, muito obrigado. E vai compartilhar. Muito obrigado aí, viu, galera? Pode compartilhar, deixar seu like, é isso aí. Bom, viu? então, continuando a sua história. Peraí, só um negocinho, rapaz. Olha aí, Matheus. Só uma triscadinha, rapaz. Não. O Alex... Eu sou fofinho mesmo. Deixa eu te falar, Alex. Tem um menino aqui que tá te mandando um abraço. Hoje ele falou que não pode esquecer dele de jeito nenhum. Farinha, você conhece, rapaz? Farinha. Hein? Ah! É o Farinha. Vulgo Wesley. Gente, porra, tá aqui mandando um abraço pra você. Alô, Wesley. Fala, Não, e Wesley. ele falou assim pra mim, não, Wesley vai falar que você... E eu tô pensando, gente, quem que é o Wesley? É porque Farinha. ele tem farinha e tem lombriga também. E o Lombriga. Ih, menino. E o Wesley é interessante porque eu conheci ele, né? Falando que eu conheci ele, que ele era criança, eu já era velho, né? A gente foi vizinho no Elias Magalhães. Então vamos lá, continua a sua história aí. E aí Vai, tem conta. essa questão. E aí vem a questão também das religiões de matriz africana, né? A Umbanda, ela nasce no Brasil, né? Então é uma religião 100% brasileira, diferente do Candomblé ou das outras vertentes, do kardecismo, né? Que nasce lá com Allan Kardec, na Europa para lá. Então, mas por quê? E é interessante porque quando é uma religião extremamente nova, 102 anos só de Umbanda, né? E aí ela traz elementos da religião católica e traz elementos das religiões de matriz africana também, por causa do sincretismo. E nós aprendemos, né, errado. Por quê? Porque, por exemplo, na minha casa hoje é um terreiro, dentro da minha casa. Eu não tenho um espaço só para o terreiro. E eu, quando era criança, e as mães falavam assim, você não passa ali naquela rua não, que lá é uma casa de macumba. Né? Nós aprendemos assim, você não pega doce deles não, que é enfeitiçado. Né? Então, nós fomos ensinados dessa forma. E hoje, as outras religiões, tem a questão da demonização. Aí é um questionamento que eu sempre faço para as pessoas. Eu falo, alguém que morre, vira anjo? Não. Por quê? Porque são criaturas celestiais. Eles não são gente que teve vida... espécies diferentes de criaturas. Que teve vida carnal, morreu e virou anjo. Ninguém vira anjo. Como também ninguém vira demônio. Ah, fulano morreu e virou demônio. Não existe também isso. acho que não. Porque também são São anjos, né? criaturas... São anjos caídos, né? Sim. Então, não tem como eu falar para você que tranca-rua Zé Pilintra, como as pessoas falam por aí, e incorporam mentirosamente dentro das igrejas, falar que aquilo lá é o demônio e está expulsando o demônio. Sendo que são seres da religião, né? Zé Pilintra, tranca-rua, por quê? E são só eles que levam a fama, né? Maria Padilha, porque é espírito de possessão e pombagira, coitada. A pobre. Que as pessoas que usam ou trabalham com o corpo, né, a profissão mais antiga do mundo, é porque está possuído. E aí é como o homossexualismo. Ah, tá possesso, a pessoa vai para a igreja, curou do homossexualismo. Me desculpe, meu irmão, mentira. Porque só tem cura para quem está doente. Só tem libertação para quem está possesso. E nessas igrejas, assim, tipo, por exemplo, igual a gente vê na Universal, sempre que a gente vê na televisão, esses canais de manhã, sempre passa. Você vê, tipo, que era um ex-alcoólatra que depois que conheceu a palavra de Deus ou tomou algo que um pastor ofereceu,
se curou daquilo. E isso, pô, é Não, uma visão ex-alcoólatra, antiga, né, da igreja. ex-viciado, isso aí a gente Você tem falou- relatos de verdadeiros, né? Sim. Ele está falando umas coisas que põem em Não, dúvida, muitas das vezes, o teatro que acontece dentro de uma igreja. Você Sim, falou essa uma E é só questão- no Brasil. Você falou uma Isso. coisa que é muito real. A gente aprende, desde criança, a demonizar a religião Sim. da Umbanda ou de qualquer religião de matriz africana. E a gente vai levando isso e vai passando isso de geração em Porque geração. isso vem lá da descoberta do Brasil, que já era descoberto, né? Quando vem a corte, quando vem Portugal, vem a igreja junto. Tanto que você vai lá em Cabral, em Porto Seguro, tá lá a cruz até hoje, a primeira cruz fincada e a primeira igrejinha tá lá. E aí vem, comeu as índias, né? Matou os índios, levou o ouro, catequizou, tirando a crença deles, a fé e a religião, Inclusive, vestiu roupa. inclusive, só te interrompendo. Não, tranquilo. Quando eu inclusive tive a oportunidade de ir para Portugal, né? Em 2022, eu fui para Lisboa, Porto. E uma coisa que é engraçada, né? Quase todo assim o ouro que tem nas igrejas que a gente vê assim, tá, os ornamentos, normalmente boa parte daquele ouro que Portugal pegou do Brasil, né? Teve lá o quinto, né? Quinta Isso, parte a do quinta ouro parte. que sai lá de Minas Gerais e foi para Portugal, que o reinado lá de um rei lá que eu não sei qual que é o nome. Aquele ouro foi para a Inglaterra também. Boa parte do ouro que tava foi para a Inglaterra justamente por conta da dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, né? Ô, Matheus, Oi. descontraído também é cultura, cara. É você viu? cultura, cara. Descontraído é Tá cultura. vendo? Esse menino é curto. O menino é curto, ele é curto. E, Só se for cara, essa curto coisa, mesmo. tipo, essa demonização que veio de Portugal, veio da Europa. Vem por quê? E dos Porque senhores de engenho também, né? tinha a questão de que é só uma religião oficial. Então, todas as outras eram erradas. E aí, depois, se a gente for ver na história, Lutero foi um desbravador. Primeiro que ele estava dentro do sistema. Ele pulou fora, mas a mãe ficou. Que ninguém fala da mãe, né? A mãe ficou. A mãe não virou protestante. Mas a história dele é linda. Imagina o que esse cara não sofreu. Até porque só tinha uma oficial. Hoje tem milhões, E milhares ele também de lutou religiões, né? contra aquela questão. Foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para outro idioma no seu latim, né? Na Europa, né? Então, qualquer pessoa que se linkava a outra crença, e aí junto também nesse navio vem o quê? Vem os escravos, né? Que foram trazidos à força, roubados. E a fé deles era aquela fé africana já. Essa história, você pode me tirar. Essa história de que a religião afro teve que maquiar os seus deuses com deuses evangélicos, católicos, para poder adorar lá no seu... É o que a gente chama de sincretismo, né? Por quê? Porque eu não poderia venerar Yansan, ou cultuar Yansan, e aí falando, não, então Nossa Senhora. Nossa, é Santa Bárbara, né? Bárbara. Aqui. E aí Xangô, em alguns lugares é São Sebastião, né? E depende do estado, varia também. Então vai linkando o santo católico ao orixá. Oxalá a Jesus Cristo. Oxalá não é Jesus Cristo. Oxalá é um santo da Umbanda e do O Candomblé. que significa Oxalá? Oxalá é Deus. Deus? A palavra Sim, Deus? Deus. É porque eu já vi outras religiões usando essa palavra. Né? É igual o axé. O povo fala, não pode falar axé. Faz parte de um idioma. A gente não pode ter essa ignorância. Você pode falar, oh my God. Não pode falar Oxalá? É outro idioma, é o idioma africano. Axé é o quê? Axé é paz. Então axé para vocês. Né? Achei pra você. Então, Até aquela música da como que é? Ivete Sangalo é paz também. é isso aí. Um tambor bacana. Então, a gente aprendeu o que é errado. Por quê? Porque a religião que prevalecia disse que era errado, que é feitiço, que é macumba, que é espírito de possessão. E aí, junto com isso, né, é como eu digo também, as pessoas com relação ao inferno, o inferno de Dante, né? E aí que o demônio de chifre, de rabo e de cor vermelha e fede enxofre. Só na Bíblia, né? só na Bíblia. E só que a Mas na Umbanda, Bíblia tem?
E o candomblé? Na Bíblia Apocalipse tem? em outros lugares também, Não né? dessa... Não Na verdade, Com rabo? De Dante, O de não. Dante é bem- criação bem de Dante que- mesmo, Dante é ele lá no- sonha, né? Ah, E aí tá. ele sonha que no século XX. na Divina Comédia, né? Sim. Ele sonha que o demônio, num sonho, né? O demônio guiou ele pelas partes do inferno, que eram diversas partes, né? Do inferno. Ele era dividido por várias Eu joguei camadas. esse joguinho já. A pastora Nadir foi lá também, né? E essa questão também de inferno, falando do inferno, assim, na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fala, né, que o inferno é aquele fogo que nunca se apaga. Ele se referia, se eu não me engano, tem uma passagem bíblica que fala tipo que o inferno que ele estava se referindo, o fogo que nunca se apaga, era tipo aquelas, não eram caldeiras, mas eram tipo áreas onde o povo de Jerusalém ele colocava tipo lixo, comida, restos descartáveis naquela área lá e pegava fogo, realmente, tipo, saía muita fumaça e tal, e ele estava se Combustão referindo do lixo àquilo. velho, normalmente, Sim, produz gases, e era que muito fogo, e aí aquilo... Mas, na verdade, para o inferno verdadeiro mesmo, assim, que ele está se referindo, é um vazio. Não é fogo, como a gente vê, sabe? Eu entendo o inferno, a ausência de Deus. Né? É a ausência de tudo, na verdade. Por né? exemplo, pela igreja evangélica, nós fomos, com o pecado, fomos separados de Deus e a luta do povo é voltar para Deus. Então, aquele que não conseguir voltar para Deus, ele vai ficar no vazio, no nada, né? No nada. Por que chama escuridão? É a falta de luz. As trevas. Se você entende que Deus é a luz, a escuridão é a falta de Deus. Então, o futuro está aí. Mas não vamos prolongar nessa prova, porque é o assunto nosso aqui. Eu acho legal o seguinte, eu acho que eu Sidney, respeito qualquer religião. Tá? A minha fé, meu Deus chama Jesus Cristo. Ponto, final. Não Sem discuto, dúvida. não vou discutir o Oxalá dele. Tá? Por quê? Porque eu tenho que crer na minha fé. Eu não posso pôr em dúvida e querer que a minha fé sobressaia dele na marra. Se o Deus dele for suficiente para me convencer, sem briga, sem discussão, sem nada, eu vou falar Oxalá para ele. Com Se certeza. o meu Deus fizer isso na paz, no axé, eu acho que o mundo seria lindo, porque eu respeito a sua fé e eu acredito na minha fé. Se a minha fé abrir o mar vermelho, entendeu? Eu abro o coração dele, sem precisar falar uma palavra. Moisés levantou o cajado, meu amigo. Bateu o cajado lá, o mar vermelho abriu, né? Ou seja, aí eu vou demoniar a cultura dele, falar que é tudo... Então eu estou com medo da religião dele, então é porque a minha fé é pouca. Entendeu? A minha fé é pouca. Que o Isso Marcelo que tá eu gritando aí? aprendi, respeitar qualquer religião. Aqui a gente já brincou muito, eu gosto de ler muito, né? Então eu já li vários... Qual o poema de hoje? Qual o poema de hoje? Depois Tem? eu vou pôr um poema para você. Mas, por exemplo, eu li o Torá, né? Alcorão, você leu? Alcorão. São livros lindos de se ler. O Torá é o Velho Testamento, entendeu? Só que uma visão mais de lei mesmo, né? Uma lei que Israel segue Mais até hoje. doutrinada, né? Doutrina. É mandatária, né? Igual Sim. mandamento mesmo. E, cara, por isso que eu conheço pouco da religião afro. Porque justamente é o que vocês dois estavam conversando. A gente tem um certo receio criado por gerações de ensinamentos. Inclusive o Wesley, né? Você não acha que esse é um preconceito da sociedade? Em si. Eu acredito na palavra que você falou, pré-conceito. Preconceito. É porque às vezes as pessoas não conhecem, né? E fica... Né? Que já tá... Já julga, né? É porque eu tenho medo da minha fé. Eu acho que a religião, ela é muito baseada na fé. Se eu não pudesse chamar você aqui e sentar e nós dois conversar como pessoas humanas, civilizadas, porque eu estou com medo da sua religião, é porque eu não estou acreditando na minha. Entendeu? Por que eu vou ter medo de uma pessoa
nós estamos falando no mundo espiritual, né? Sim. Se eu acredito que o meu Deus é o maior de todos, então minha fé não está tão forte assim. Para eu ter medo, por exemplo, Jesus deixa na Bíblia muito isso. Ele chegava, onde ele chegava, os demônios, opa, chegou o cara aí, deixa eu vazar, porque chegou o cara que é acima de mim. Sim. Então, se eu acredito que o meu Deus, Sim, o seu sem orixá, o Alá, Buda, qualquer um é o Deus verdadeiro, que todo mundo acredita no Deus verdadeiro, né? Toda fé tem o Deus verdadeiro. A palavra Deus é um título, né? Sim. Então, eu dou o título a Buda, eu dou o título a Alá, eu dou o título a Jesus Cristo, entendeu? Se a gente observa o Alcorão mesmo, lá eles estão esperando ainda o Salvador. Que Cristo é só um Profeta, é um profeta. né? Um sábio profeta. E aí? E Na se- Torá também, né? É a mesma coisa. Se nós pegarmos os orientais, eles são 7 vezes em quantidade mais do que o Ocidente. Com certeza. Lá é Buda. E Buda não é Outras Deus, né, crenças. cara? Não é Deus, porque foi um humano, né, também. Ele fala que é só um ser iluminado. Isso. Sim. Mas as pessoas o adoram como Deus. Sim. Isso. E a grande parte da Índia tem lá um Vários panteão de deuses, deuses, né? vários. Vários. E aí, se depois no final dos tempos Deus for de fato a vaca? Quebramos a cara. O elefante lá, como é Ganesha? É, cara, isso que eu Eles são maioria que nós, aquilo tudo vai para o inferno, então? Porque Deus é Jesus. Jesus é o Senhor, está escrito. E eu creio nisso também. Mas e o que não crê lá? Então eles vão para o inferno? E se chegar lá, Deus for né? Na última que o pastor, Entende? nós entrevistamos o pastor, que eu falei, a gente só vai saber Quando chegar lá. chegar a hora. Aí eu vou falar, ih, ganhei! Então é muito Pois complexo. é, cara. Por isso que a minha fé vai levar eu a esse momento. A sua fé vai levar, cada um vai levar a esse momento. Igual os nórdicos também, eu acho a religião deles muito fantástica. Tipo, ir pra Valhalla, sabe? Os salões de Valhalla, tomar hidromel com os deuses. A bebida dos deuses, né? O bebida dos hidromel. deuses. E também eles têm Bebida a... ruim da porra, viu? Vikings, né? Não, a bebida é ruim. A bebida é ruim. Hidromelzinho. E aquela questão também de aquela cobra, não sei qual que é o nome dela, gigante lá da cultura nórdica que engole a outra parte dela. E aí vai acontecer o Ragnarok, que é o apocalipse, né? Nórdico. Por isso que os gregos estão... Os gregos deuses também, né? Do Olímpio, né? Que tem Cronos que vai destruir o Olimpo, aquela coisa toda. São crenças populares que, por exemplo, a gente vai voltar. A gente deu essa pincelada aqui para mostrar que a identidade que você falou dos nórdicos, nós falamos dos orientais, é cultura, cara. Tudo isso é cultura. Tá ligado? Entendeu? A religião emana cultura. É porque ela vem do povo. Ela não pode ser imposta de cima para baixo. Como foi no Brasil, né? Infelizmente. Sim. Em outros países também. Mas infelizmente. mesmo o Brasil que veio de Portugal, ele trouxe a cultura portuguesa e nós criamos a nossa. E apropriamos um pouco da cultura Hoje nós deles temos uma na nossa identidade que o religião. mundo conhece. Por exemplo, festa junina é lindo, por quê? Porque é enraizado já no povo. Sim. Mesmo que, igual ele falou, a Igreja Católica tomou posse, mas não interessa, enraizou. É do povo, não é de governo nenhum. Com certeza. Entendeu? Então a congada, a Igreja Católica também está lá com a mão dela, mas é do povo, não é da Igreja Católica. Uma celebração do povo, né? Agora a gente, só para concluir essa parte, eu fico pensando o seguinte: se Jesus morreu pela salvação da humanidade, meu pecado está pago. A minha salvação está paga e está escrito lá no livro deles. Né? A salvação está paga. Não faz sentido a pessoa ficar com medo de inferno, porque se minha salvação está paga, tem alguma conta aí que não bate, que não fecha. Como? Que conta é essa? Que salvação é essa? E antes que mesmo eu tenho, de né? a gente já ter a salvação, tem aquela questão do pecado do pecado de Adão e Eva, né? Do pecado original. Do pecado original que a gente, na religião cristã, obviamente, católica, a gente tem quando a gente nasce. A gente já nasce herdado Já nasce de Adão e Eva. E a gente só
perde isso, a gente só rompe essa ligação desse pecado a partir do batismo. Pelo menos na minha religião é assim, eu sou católico. E isso, cara, tipo, as pessoas sendo batizadas, crianças, pelo menos na minha igreja católica, bebê sendo batizado, assim, você não tem a escolha, tipo, Chegamos do num que ponto você quer, polêmico. entendeu? Não é mesmo? Não, eu sou católico e eu tenho essa discussão comigo mesmo, assim, eu paro pra pensar. Depois de muito tempo eu parei pra pensar nisso. Mas você sabe o que é o batismo? O batismo é o sepultamento dos pecados. Exatamente. Não, o que Também. é o batismo, Matheus? Sepultamento dos pecados? Não. O batismo, eu vou falar Então, o que é? eu posso Conta aí falar pra da gente. visão Ah. católica, pelo menos que eu vi na minha igreja, né? Pelo menos que eu vejo. É que, assim, nós já nascemos com uma herança do pecado original de Adão e Eva lá atrás, da desobediência a Deus. Tinha um fruto proibido lá no Jardim do Éden, e a gente acabou comendo do fruto proibido e tal, e a gente acabou pegando esse pecado. Fomos expulsos do paraíso, né? Adão e Eva. E a gente tá com aquele pecado, a gente herda aquele pecado. E a gente só rompe essa ligação Eu de gosto pecado. de polemizar justamente porque as pessoas usam a palavra, muitas das vezes, sem entender a raiz dela, né? Conte. Tô falando só... Não, por isso que eu estou te questionando você, quando você falou batismo de criança, o outro falou que é sepultamento então, dos pecados, pecados. sim. Se você sepultou o pecado, então você é santo, porque você já não tem mais pecado. Esse é o Verdade. arrependimento na frente de Deus. É principalmente você entender isso, entendeu? Como uma criança pode entender Era isso que eu discuti. que, Não, então. que Jesus Cristo é Deus? Criança Que ele recém-nascida é o meu sendo Salvador. batizada. Entendeu? Então tem um lado que o batismo ele precisa ser o quê? Quando você faz o batismo na sua religião, a pessoa tem que aceitar aquilo que ela está sendo. É um aceite. Sim. Sim. É um aceite da coisa. Então, Mateus, não pode ser o sepultamento do pecado, porque eu vou continuar pecando. Faz sentido. Mas agora eu estou lembrando do seguinte: Jesus, o próprio Jesus mesmo, ele não foi batizado quando criança, mas ele foi batizado quando ele foi começar de fato o ministério Com 30 dele, anos. aos 30 anos de idade. Ali ele foi batizado, e é o que a gente costuma falar, eu sou cristão, sou evangélico desde quando eu nasci, é uma nova criatura, é um novo nascimento. Você me desculpe que não foi quando você nasceu, não, tá, querido? O quê? Você não é cristão desde que nasceu, não. Sim, eu me considero desde quando eu Não, nasci. porque foi o dia que você entendeu. Então, vamos lá, Nossa, desde tô quando eu acordando. entendi. Ok. Desde quando eu me entendi, então... Wesley aqui. Quê? Não, pode tocar, pode falar. Desde quando eu entendi, então, vamos lá. Faz sentido, concordo. E aí Jesus foi batizado aos 30 anos de idade e começou o ministério dele. Então o batismo é uma nova criatura, porque Jesus, quando Nicodemos, lá naquela passagem de João, encontrou com ele, falou: rapaz, como é que eu posso ser, estou trazendo uma linguagem mais popular, uma nova criatura? Ele falou: nascer de novo. Ele falou: rapaz, como é que eu vou nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe, sendo velho? Ele falou: não, você nasce da água e do Espírito. Sidney, o que seria isso? Isso que eu estou falando. Aí é o tanto que você está entendendo agora, quando eu falo que eu nasci da água e do Espírito, eu entendi que ali eu tento sepultar o homem para ser um homem espiritual. Sim. Então Deus fala assim: você busque a santificação e santifique-se muito mais. Ou seja, para você chegar à estatura do varão perfeito, que seria o santo, você tem um caminho para percorrer. E esse caminho gera um monte de outras coisas. Que agora eu quero perguntar para o meu ilustre amigo aqui, que ele ainda não falou como que a Umbanda entrou na sua Umbanda vida. entrou na sua vida. E, rapaz, a gente falou... Ele ficou até calado aqui. Quem tem que falar é ele, não é nós, não. Pois fale, conte. Em si, Depois eu tenho umas perguntas para te complexo. perguntar depois, hein? porque a gente costuma dizer que eu escolhi ser católico. Aham. Eu escolhi ser católico, fui católico minha vida toda. E a mãe da minha mãe, ela era do Vale do Amanhecer. Hoje tem em todos os lugares, inclusive aqui no Canedo acho que tem também. Antigamente, no meu tempo, né, de criança, só tinha o Vale do Amanhecer em Unai, Minas Gerais e em Brasília. Eu conheço que é o de da tia Brasília. Neiva, Conheço. né? E aí minha avó era do Vale. E aí, quando ela vinha em casa, ela vinha visitar a gente, ela manifestava as entidades dela, né?
E a gente tinha muito medo, porque não tinha conhecimento daquilo, era criança, ninguém explicou, e a gente desde cedo aprende que de fato era um demônio, né? Era o capeta. Então, cagava Possessão de medo daquilo, ali. possessão, né? E aí, eu cresci com aversão a isso, porque eu tinha muito medo, e todo mundo tem medo, né? A maioria das pessoas Quem não que não tem conhece, conhecimento tem muito medo por causa da incorporação, né? Da manifestação do espírito ali. E então eu nunca quis, eu escolhi ser católico. E aí chegou num determinado momento que eu recebi um recado. Falou, ó, seu tranca-rua tá te esperando lá no terreiro tal. Falei, não vou de jeito nenhum. Pode falar para ele que eu Já tenho trancou assunto com já. ele, não quero falar com esse homem não. E aí ele falou, se você não for, né, vai ser complicado. E aí eu tive uns 3 incidentes. E aí, no último, eu fiquei 6 meses deitado. Eu bati a 120 num poste. Nossa. Ainda tem um braço aqui que Nossa, não presta, quebrei a bacia. Tem platina na bacia, tem platina aqui, até soltou. E aí, quando eu levantei, falei, eu vou. E eu estou até hoje. Então, eu fui chamado porque minha avó deixou uma herança, né, na espiritualidade. Ou você vem pela herança, né? Do espiritismo, porque todo ser é médium. Não, mas eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou evangélico. É médium do mesmo jeito. Porque o ser humano é energia. Não existe isso de evolução. E nem concordo. criacionismo. Isso é a invenção da igreja e do povo, da ciência. E a ciência diz claramente, o homem nasceu de uma explosão. E é fato, porque o átomo, né? Questão E do Big nós- Bang, né? E tudo isso. E nós estamos aqui, trabalhando com esses equipamentos. Fica muito tempo, eu pego você, a gente Dá dá um choque. Você toma choque na geladeira, não é porque ela dá choque, é porque você está faiscando. A gente é pura energia. Porque a gente é constituído de energia. E para isso a própria ciência te institui ou te induz a andar descalço para desfazer dessa energia. Isso é fato. E a incorporação e o espiritismo nada mais é do que energia, né? A manifestação lá do Espírito Santo, nada mais é do que energia. E é uma manifestação também do Espírito. Qual é a diferença? Nenhuma, né? As pessoas que têm o hábito de distorcer a palavra de Deus. Mas é a mesma coisa. E aí eu fui falar com seu tranca-rua e fiquei. Nunca mais saí. E se fosse para me escolher, eu não teria ido. Então, minha avó deixou uma herança espiritual que a minha mãe negou. Minha mãe não aceitou porque era para ela. E eu falei, eu não quero ter a vida que a minha mãe leva porque ela é podre em vida. Tem doença que não descobre, tem doença que não existe. Sente dores que faz exame e não cura. Mas aí falar, mas que manifesta esse, que entidade é essa, que coisa é essa, então que faz mal para as pessoas? Não, as pessoas fazem mal para elas. Você recebeu o chamado, Deus está te chamando ali. Você está dizendo não, tem suas consequências do seu não. Nem tudo é livre-arbítrio no sentido do campo espiritual. As escolhas, sim. A herança, não. Porque seu pai te deixou uma fazenda. Quem toma posse dela? Só você. Quem pode vendê-la? Só você. Quem pode doá-la para alguém? Só você. Alguém te deixou uma herança espiritual? Só você toma posse dela. E mais ninguém. Temos uma pergunta. Sim. Alex, explica pra gente o que significa macumba, que muitos têm medo. Macumba. Macumba nada mais é do que um tambor, né? É um instrumento de percussão com o nome macumba. E aí, popularmente vulgo, a macumba em si, que é o povo chama de macumba, ou da encruzilhada, da rua, né? A farofa, aquela coisa ali, tem uma historiografia com relação a isso. O escravo, quando ele não era forro, não conseguia comprar sua liberdade, ele fugia. Os mais custosos, né, digamos assim, tinha o escravo fujão. E aí, os da casa, os semelhantes, os próximos, faziam o quê? Para alimentar os fugidos, os fugitivos, geralmente, né, fugia para o mato, né? Então, pegava-se o alguidar, que é o prato de barro, muito utilizado, porque era
era comum, né, principalmente os escravos, utilizar esse utensílio porque era barato e eles mesmos fabricavam também, na maioria das fazendas, né? Então pegava-se ali, a comida era angu, né? Ou polenta, o povo chama polenta, né? Dependendo da região. Ou farofa, ou restos, miúdo de frango ou miúdo de porco, né? Que é o Orelha de fato. porco, focinho, né? E aí Que virou a faziam- Feijoada. A feijoada fazia Todo mundo gosta hoje. essa comida, fazia-se essa comida, colocava no prato de barro e colocava-se nas encruzilhadas de terra, porque as estradas eram de terras vicinais entre as fazendas, e colocavam velas em voltas para quê? Para que os bichos não viessem comer, para que o fugitivo já era como se fosse um combinado entre, né? Já era tudo arquitetado, era já, né? arquitetado, né? Nos quilombos, nas fazendas, nas aldeias, que o fugitivo, então, os irmãos ofertavam isso. Irmãos que eu falo de sangue ou de fé ali, não importa, né? Da rede escravatista. Colocava-se essa comida e colocavam velas em voltas. E aí aquilo chamava-se de oferenda. Mas essa oferenda era para o outro que estava fugido, passando fome. E aí chamava-se, também no nosso popular vulgo, né? Deu-se o nome macumba, mas porque utiliza-se também como oferenda comida dos orixás, né? Você serve a comida dos orixás. Mas a palavra também nesses macumba, vasos. ela tem algum significado? É um tambor. O significado é o nome do tambor. É o- Mesmo. então é o instrumento, É né? um instrumento de percussão chamado macumba. Agora, ficou associado, né, na linguagem popular Cada festa... o normal- feitiço, né? tá. Ao feitiço, ao despacho. Aí tem vários nomes, né? De feitiço, despacho, que hoje já não é mais com essa finalidade, obviamente. Oferece-se aquela comida ao santo, né? Tem Ao uma seu- pergunta aqui pro Sidney, que, nossa, será que eu leio? Mas eu É do respondo, Wesley. né, cara? Aqui, ó. Essa é para o Sidney. Temos o Celebrai, o Adora e quando vamos ter Sidney o falou. Macumbai. Eu falei com ele aqui já, né? Que eu acho que deveria ter. Eu acho que precisa. Nós temos representantes aqui na cidade muito grande da religião afro e dos representantes afrodescendentes, né? Que eu não sei se é o correto da gente falar, né? Porque a gente hoje em dia está tão, hoje em dia está tão Tem tanta mimimi. sigla também, né? Hoje você não pode falar nada, pô, tudo ofende, então eu fico muitas das vezes eu fico com medo de falar. Eu pergunto, é isso mesmo? Porque, cara, eu tive porque minha mãe teve 11 e criou mais uns 10. E dentre esses 10 eu tive uns 4 que eram negros. Certo. Teve um que se pagasse a luz e ele tivesse com o olho fechado, a boca fechada, ele sumia. Meu Deus. Sério, é meu irmão apaixonado nele. Quando ele sorria, eu falava, e ele? E antes era negro. Se Eu falasse falava preto era negro. ofensa. Agora você fala negro, não. Negro é raça, preto é cor. Aí eu pego e Mudou. falo assim, cara, eu nunca tive isso. Então eu não entendo muito essa parada. Eu já falei que eu, na minha cabeça podre que é, eu não consigo entender essa diferença de branco, preto. Eu só entendo isso na pincelada Sim. das minhas telas e dos meus trabalhos, né? Porque é cor, né? Agora, ser humano é ser humano, porra. Não tem índio, Independente não de tem, raça ou cor, né? entendeu? É ser humano. Aí eu fico meio preocupado quando eu vou falar, porque até dentro do movimento afro, as pessoas se ofendem. Eu falo, cara, desculpa, eu não queria ofender ninguém, eu estou aqui. Ah, você é um racista. Eu falei, não sou racista. Eu acho que o racista é uma pessoa que tinha que ser excluída do mundo, porque ele não é um ser humano. Ele não é um ser humano, porque o que não considera a outra pessoa um ser humano é... Mas é nessa loucura. questão aí, você já viu, por exemplo, as feministas? A pessoa que ela é feminista, ela quer que você acredite no jeito que ela vê o feminismo. Ela não, impõe minha irmã, aquilo lá. Você defenda seu feminismo aí, eu também sou, mas eu não vou crer na sua ideologia, da sua forma que você está colocando o feminismo. Cada um e tem a sua. ela se ofende, quer processar, porque ela é feminista e defende a causa. E aí você tem que acreditar e defender daquela forma. Eu vou- Falo, não é assim. Eu Não. vou polemizar mais ainda. Depois eu tenho mais uma, hein? Depois eu tenho mais uma. Por que esse tanto de sigla
LGBTQI+, Já mudou, LGBTQIAPN+, já não é isso mais não, você viu? Agora é um palavrão maior Mas ainda. por que isso? Eu falo, gente, daqui uns dias vai ter que aumentar o alfabeto, porque eu sou um crítico disso também. Precisa, para mim estar representado, será que eu preciso de fato estar lá numa letra daquela? Isso que eu nunca entendi, cara. Aí o povo fala assim, mas você é homossexual, por que você não pega a parada para fazer? Eu falo, porque eu não gosto, porque eu não acho que aquilo, me desculpa a franqueza, aquilo agrega nenhum valor, porque é um tanto de gente de cueca, mijando nos lugares, usando droga e bebendo, e aí fala assim... Denigra a imagem mais ainda. Qual foi o documento que saiu da parada LGBTQIAPN+, de Goiânia, de Aparecida do Canedo, para o poder público? Aí sim, Nenhum. aí nós vamos discutir. Fala, qual foi o documento que saiu de lá? Qual foi a linha de ação? Qual foi a estratégia? Qual foi o manifesto? Ligar um som e correr atrás do trio elétrico de sunga? Ou vestido, não importa? Entende? Se a própria reuniu classe 180 fica mil brigando entre pessoas. si por causa Sim. de uma letra? Em Goiânia tem acho que 8 ou 9 instituições diferentes defendendo a mesma causa e uma não dialoga com a outra, porque todas querem fazer a parada, quer ser a gestora da parada. Eu quero fazer a parada, o circuito de paradas, e aí um dialoga com o outro. Então que bandeira é essa? Concordo. Entende? E aí é o que eu sempre questiono. Qual foi o documento que saiu da parada? Qual foi as linhas de ações que vocês definiram lá? Não saiu. Fazer testagem? Não, nem a testagem faz, que é uma coisa que você faz na saliva ali. Eu acho Me legal, desculpe. porque o nosso programa é muito isso. Você viu que a gente já falou de tanta coisa, não tem uma linha, porque isso eu estou aprendendo a conhecer e respeitando você, sabe? Eu acho que é a coisa mais legal que a gente tem aqui, porque eu não te conhecia, né? Como pessoa, como ser humano. Eu estou achando fantástico as suas ideias, tem muita coisa que realmente a gente congrega junto. Certo. E isso que é legal nesse programa aqui que a gente faz, é isso, conhecer as pessoas, desmistificar. Desmistificar. Porque fica muito só a casca, né? As pessoas, aquele lá é isso, aquele lá é isso. Nós tivemos aqui a Alessia, Alessia, isso. que é uma mulher trans, que é minha amiga, sou fã dela. Depois tivemos um pastor que eu sou fã dele. Cleif que é o Amorim. Cleif Amorim, que gente finíssima, tem uma ideia do evangelho à base do amor, que eu sou apaixonado. Depois tivemos o Donato, né? Donato no relato. E depois tivemos o aniversário dela, que ela fez. Aniversariante. Ao vivo do aniversário dela. E você? tivemos o nosso primeiro convidado, que foi o Matthew. O Matthew, o fofinho. O fofinho. Temos uma pergunta polêmica. Deixa o Matheus. O que você queria perguntar, Matheus? Hoje você está muito calado, você está dormindo aí, né, Matheus? Esse chapéu ele tá escondendo tá te ele aí. escondendo, aí dorme lá. tá e tão bom fica aqui, quieto. cara. Fica assim, ó, quietinho, pescando rapaz. assim lá. Fala aí, pergunta aí. É porque assim, eu tava dando uma lida aqui, se eu falar algo que estiver fora, porque hoje em dia, igual você falou, tudo que a gente fala, o povo está cancelando, mas eu não estou muito preocupado com cancelamento. Você falou aí sobre a questão de energias, eu tenho curiosidade sobre isso, essa questão toda, e parece que entre as religiões, ultimamente, há muito essa questão de rixa, parece que uma está competindo para provar quem é o Deus verdadeiro. No caso, você falou aí da religião evangélica, qualquer coisa. Os católicos também têm seus ritos. Para a pessoa se tornar um bandista, tem algum tipo de ritual, de preparação? Porque, no caso, o católico tem a catequese, se eu não estiver enganado. Não é isso mesmo, João? Isso, é catequese e crisma. O evangélico, se eu não me engano, tem a escola dominical, que como diz o Sidney, né, desde quando eu nasci, mas depois que eu me entendi por pessoas, depois vai para uma cidade e tal. A Umbanda tem algum tipo de preparação, ritual? Porque tem o pessoal católico tem a questão dos santos e tal, e a Umbanda tem a questão dos instrumentos, que chama mesmo, que tem braceletes, essas questões todas. Tem algum tipo de preparação para se tornar uma pessoa da Umbanda? Tem. E depois eu queria que você explicasse também, eu já vou emendar logo, que hoje eu estou falando pouco, que eu estou querendo escutar para eu entender mais. Qual a diferença da Umbanda, Candomblé, essa questão Boa. toda? Então, tem preparação. O que acontece? As religiões, geralmente de matriz africana ou espíritas, com exceção do kardecismo, que tem o evangelho,
a Umbanda, a Quimbanda, a Setimbanda, o Candomblé não tem Bíblia, não tem um livro específico que doutrina aquela religião, essas religiões. Então não tem. Tem vários documentos, tem vários livros, mas não segue nenhum. Como os cristãos, como se diz, né? Seguem a Bíblia. As religiões não seguem um livro. Então, cada casa tem sua regra específica. Cada terreiro tem sua regra. Tem as regras que são gerais, né? E tem as regras específicas. Por exemplo, lá em casa, na nossa casa, as guias, essas guias que a gente usa no pescoço, cada um tem que fazer sua guia. Porque é a sua energia, é o seu suor, é a sua mão que vai pegar. Se você tiver com a cabeça ruim, pensando em maldade, ou foi ali, masturbou e foi fazer uma guia, problema seu. Agora, a guia que você compra, aí você não sabe quem fez, qual mão que fez, que energia aquela pessoa tinha. Nada contra. Na nossa casa, a guia, cada um tem que fazer a sua. Né? Mas isso é de... Isso Você não tá é uma vendo aí, João regra, Vitor, o isso não é negócio... geral, né? Não, gente, se eu tiver zoando com coisa, você me critica. Mas você tá vendo aí, João Vitor? 5 contra 1 não pode não, hein? Então, não para fazer a guia. Então, Fica esperto, hein, rapaz? tem guias... Então, cuidado tem aí, viu, regras que tem desvirtuado. casa que você pode comprar a guia. Tem uma casa aí também que o pai de santo que faz a guia e vende a R$70 cada uma. Aí o filho só pode usar a guia dele. Então virou um comércio. Então as pessoas que são de determinado... É casa que chama? Casa, terreiro? Casa, Como terreiro, barracão, Entendi. Então as pessoas são chamadas de filhos também, é isso? filhos, Sim. Ah, filhos, menino. irmãos, Entendi. vô, neto, tio e sobrinho. Bom, É mesmo? Vamos dar um abraço aí, Matheus. Dá um abraço para todo mundo aí. Fala nome por nome para a gente ficar. Deixa eu dar uma procurada aqui. Vai lá, Temos Bianca. o Júnior Castro, Alô, do Júnior. melhor podcast da região do Centro-Oeste. Tamo Concordo com junto, você, hein? Feras. Centro-Oeste, tamo aí. Temos também a Tainá Lully. Alô, Nilva Tainá. Oba, Tainá. 121 pessoas assistindo. Isso que é sucesso. Rapaz, a Orgulho de gente bateu o vocês. pico de 300, mas... A que Vanilda bênção. Souza. Também está aqui. Isabela Cristina. Estou aqui na Canedo Livre. Alô, Quila Cruz. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais TV Brasil tá por aqui. Hermenêutica perguntou que faça de novo a reapresentação do participante. Cara, eu acho que eu não preciso apresentar ele, não. Porque Esse menino é chique, eu rapaz. aprendi a gostar dele como Alex. O resto é enfeite. Porque ele, como pessoa, gente boa, ele toma conta de quadrilhas, é um pai de santo. Mas ele, como pessoa, eu estou gostando dele, sincero isso, tá? E independente de todas as nossas diferenças do externo, tá? Foi um prazer realmente conhecer você. A satisfação da gente... Olha lá o seu Zé ali atrás. Opa, seu Zé veio visitar a gente aqui. Fala aí, seu Zé. É justamente isso. A gente não é obrigado a concordar, que a gente falou mais cedo, né? Mas a gente tem que respeitar a opinião do outro. Nem a gostar. Não tem a mínima obrigação de você gostar de mim ou eu de você e vice-versa. Mas respeitar a opinião do outro e como ser humano principalmente. Como homem, ou como ladrão, como advogado, como doutor, como ladrão já? traficante. Não me importa. E eu como preciso uma respeitar a coisa pessoa. igual aquela ali. A gente tem que respeitar também? Aí é A loja difícil. Famoso não briga. Ou não briga? Entra aqui, não briga. Cheguei, Não briga. Ele tá aí? Ah, não! Ele veio cá, rapaz! O cara Não vem vem? lá do outro lado do universo. Sério? O cara vem de outra galáxia e não cola aqui com nós, pô. Aí não, Wesley. Ele tá aqui mesmo? Tá, pô, ele tá aqui cá, do cara. lado aqui. Alô, menino. Bom, ela quer fazer uma pergunta. Calma aí, gente. Ela quer fazer uma pergunta. Vai, faça. Tem uma pergunta Fale. do Quila Cruz. Sobre sacrifício de animais. Por que disso? Sim, o sacrifício de animais. O sacrifício é o seguinte. Há quem diz que fala assim, a Umbanda não sacrifica animais, a Umbanda não faz sacrifício. De fato, a Umbanda não faz, mas quando vira para a esquerda,
né? Que o povo fala linha branca, linha preta, linha da direita, linha da esquerda, é a mesma coisa. A esquerda faz. Por quê? Lá no Velho Testamento, se a gente pegar, Cristo sempre mandou, ou Deus, né, aliás, a Moisés e a demais, depois aos outros, a sacrificar um bode. Um cordeiro Ou também, um né? cordeiro. Cordeiro imolado. Daí vem, né? A palavra cordeiro imolado. Lá no Novo Testamento, quando Cristo diz que o Espírito de Deus iria pairar ou iria passar sobre determinada cidade para que as pessoas fizessem o sacrifício de um Foi no cordeiro. Egito, não foi? Não me lembro Acho que foi no Velho Testamento No que Velho Moisés Testamento, fala... Moisés, a última praga, né, que do ia anjo da matar morte. o anjo da morte. Isso. Eles mandaram matar Matar um- e molar na Passar no o umbral sangue das casas. no Isso portal foi das antes. casas. Então, Isso. lá na Bíblia é natural. Matava-se um bode e ninguém falou nada até hoje. Pombos, essas É, coisas. é. Não E- bode, mas cordeiro. Cordeiro, sim. Que é um bode. Não é não? Não. Não, o Não, acho que cordeiro. o bode ele tem aquela barba, Só aquele é chifre. Não, menino, ó, porque tem o cordeiro. É o ovelha. Ovelha, carneiro, cordeiro. são Carneiro espécies. é o- É, Mas o isso filho não tem da nada a ovelha ver. é o carneiro. Não, mas carneiro é o bicho A velho do sacrifício do carneiro. de sangue. Sim, o sacrifício de sangue. E todo sacrifício é de sangue. Todo sacrifício é de sangue. Algumas religiões da Palestina também fazem um sacrifício. E não são contestados por esse sacrifício. A Perdigão mata por dia mais de 7 milhões de frangos para alimentar as pessoas. A Friboi mata quantos gado por dia? Vários São cabeças de gado. sacrifícios. Não é para Exatamente. comer? Ah, é para matar a fome. Aquele sacrifício ali também é. E é um sacrifício de vida. Na crença, é um sacrifício de vida. A entidade pode parecer pesado, mas ela se fortalece do sangue oferecido ali, da oferta daquele sangue. De um galo, ou de um pombo, ou de uma codorna, aí depende. Mas faz sim o sacrifício de um animal por ano. Um por ano. E aí as pessoas se apegam a isso. Porque o evangélico, quando Jesus foi imolado na cruz, né? Sim. Sacrificado na cruz, Sim. essa Não usa esse mais ato a questão não de se- sacrifício. terminou né? nele, né? Sim. Todo sacrifício é de sangue. A salvação do homem foi o quê? Como diz a Bíblia, é o peso da cruz e o sacrifício do sangue. Sim. Mas é isso, igual eu estou A te falando, salvação. se você olhar outras religiões, também há Sim, tem várias. essas coisas, porque, cara, aí entra num lado de fé, Sim. que aí não, igual a gente conversou aqui, não cabe eu discutir a fé dele. Eu acho que a fé dele e a minha fé muitas das vezes pode se parecer opostas ou não, mas cada um tem o seu peso e a sua medida. Eu acho que a gente precisa isso, é respeito, cara. É a Sim. palavra Sem que eu dúvida. mais uso, porque, cara, o poder da minha fé só pode ser manifestada quando eu respeito a outra pessoa. O que eu sempre digo com relação é a mesma coisa e sempre respondo também a mesma coisa com relação ainda ao sacrifício. Na Bíblia ninguém contestou. O sangue de um cordeiro dá para encher quase uma lata grande. É um animal E aí grande, se né? matava, como o Espírito de Deus ia passar por ali, um cordeiro por casa. Por que não matou um por um quarteirão, para todo mundo passar? Precisou cada casa matar um? Olha o tanto de sangue derramado. Olha o tanto de bicho. Então, isso ninguém contesta. Né? Sim. E aí, o frango da macumba, inclusive, foi pauta já no Supremo Tribunal, né? Tem um vídeo excelente com relação a isso, que ninguém contesta. O sacrifício feito lá nas religiões da Palestina, tem vários segmentos que ainda utilizam também o sacrifício, né? E o que vocês fazem com esses animais depois que eles são mortos? Faz um O que churrasco depois? serve no sacrifício é a cabeça, né, do frango, as asas e os pés, e o rabo. E as partes de dentro, os órgãos dele, que é a moela, o coração e o fígado. O frango em si,
Se quem quiser comer, eu não gosto de frango caipira, eu não tenho essa vibe, né? Sou goiano e não gosto de frango caipira. Também Porque geralmente assim. o frango é um frango sacrificado, é caipira, né? Então a gente doa. Se alguém quiser levar, pode comer tranquilo. Mas o Lombriga estava A perguntando... parte que interessa para nós é só O Lombriga aí, O ó. Lombriga as estava asas, os perguntando pés e a se cabeça. A no casa momento que de eu recessão frequentava, pode fazer eles caldo faziam quinó. e comiam depois. Diz, em tempos difíceis, que tem macumba de fazer de caldo que não. Caldo de galinha. Ele não negou, não, você viu, né? Caldo de galinha. É brincadeira com o meu amigo, ele sabe disso, e não perdendo o respeito, tá? Me desculpe. Não, jamais É fez. só porque a gente sempre brinca, eu acho que essa Esse é o a espírito coisa- do programa. Não, e é o espírito que eu acho que tem que ter. Ele pode falar da minha religião, desde que eu não sinta que ele está me ofendendo. Eu acho que essa coisa, por isso que eu estou falando, vocês são novos, a gente é mais antigo, antigamente não tinha tanto mimimi, né? Tinha não, você falava... Se chamava o cara de os gordinho de Trapalhões, boa. Quem assistiu os Trapalhões, bicho, falava de gorda, falava de gordo, falava de gay, né? Agora você chamar o cara de viado... Tinha o negócio do "Moço, a Mussum pessoa também, me né? chama de ô Baitola, ele não tá me ofendendo. Agora você falou, ô heterão, eu falei, não, peraí. Aí, Calma. não é comigo. Não faz sentido, as pessoas se ofendem por coisas... Aí depende também do tom da fala, né? É, às vezes é Mas, ofensivo, né? É. Voltando ao assunto da quadrilha aqui, O Carlos. Carlos perguntou, o circuito nacional, quais estados você trabalha? O circuito nacional, é a Confederação Brasileira Confebrac, são 22 estados. Ah, então é quase todos, né? Sim, São Paulo não é filiado, o Rio Grande do Sul não é filiado, porque a dança lá é Diferente. pouca, né? O tradicional lá é diferente. É mais a Farroupilha. Mas tem quadrilha, ali também, é isso. O festival da Farroupilha ali. Então, E Paulista o Espírito é invocado Santo demais, Paulista é mais underground, né? não é federado também. Então, é quase todo o Brasil. 22. O concurso É, Aqui, nacional, 23 ou 24 São estados? 27, contando com o Distrito Federal, isso. Pô, então 27 federações. é o Brasil. é o É o Brasil. Ô, Carlinhos, é o Brasil representado, tá? Isso aí, Uma por Carlos. estado. Rapaz, o papo rendeu hoje, mas agora eu queria saber sobre o livro. Como é essa questão desse livro que você escreveu? Conta pra gente também sobre o livro, rapaz. Vamos falar do livro. Para terminar de responder sua pergunta, da iniciação. Ah, sim. Tem iniciação. Então, geralmente, assim, lá em casa, a gente coloca a pessoa 6 meses de combone. O que é o combone? Combone é o o quê? auxiliar, é o servente. Você vai servir as entidades, você vai acender o altar, você vai ser... faz Entendi. tudo, digamos, para você aprender a servir primeiro. Depois você entra para gira ou para corrente. E o nome já diz, né? Corrente ou gira. É mais de uma você vai- pessoa. Oi? É mais de uma pessoa, já Sim. é muitos juntos. São Seria muitos assim? juntos, todos juntos. Ah. Na corrente, você vai girar, você começa a girar. Girar para quê? Para manifestar a entidade em você. Então, aí isso depende da sua espiritualidade, do seu tempo de caminhada, da sua herança espiritual. Se o João ou Vitor tiver feito um negócio pra lá, não vai você não, né? começar a incorporar. Tá, eu vou só ler o nome das pessoas, que tá. foram muitas. A gente, João Vitor. Então vamos voltar Oxe. lá. Ô, Bianca, fala só o nome aí. Júnior Castro, Nilva Ferreira. Fala só pra gente... Carlos despedindo da Eduardo, galera. Júnior Castro, Nilva Ferreira, Vanildo Souza, Hermenêutica, Marcelo do Mais TV. Marcelo do Mais TV, Isabela Cristina, Lombriga, Famoso Lombriga. Wesley. Sebastião Andrade, Alô, Tião, Tião! Tá Ô, aqui, Tião, Gabriel. rapaz! Tainá Lully, Tá em todas, hein, Tião? Fala Secretaria canadense, de alô, Tainá Inovação e Lully. Tecnologia. Alô, Neia! Neia, Neia! Alô, Neia! Quila Cruz, Quila Cruz. Alô, Quila Carlos Cruz. Wilton. Carlos Carlos Wilton. Olha, Muito obrigada, rapaz. gente, pela presença de vocês. Os comentários também foi muito Valeu interessante. Gente, foi Demais, bacana galera. demais, menino. Olha, Agora, o Matheus, a gente, infelizmente, nós vamos dar uma encerrada, porque nós Não deu tempo nem, tão gostoso que não foi deu mais tempo de nem de uma hora contar e do meia livro, já. rapaz. E Passou nem vi rápido, hein? passar. trouxe Mas eu dois queria... problemas aqui, ó. Eu Sem queria- sortear um livro e uma camiseta. Não, a Ou gente doar vai pra alguém. sortear. Vamos Vai sortear. Vamos sortear, pode ter vamos lá, vamos lá. certeza que a Eu galera vai queria que curtir. você falasse
Fica à vontade. Se precisar atender, pode atender. Aqui Alô? no programa a gente atende ao vivo. Alô, tudo É bem? assim mesmo. Eu queria que você falasse o que você achou do programa, a visão e um alô para todo mundo que está aí nos assistindo. É pra gente fazer um corte depois, vai. Todo mundo tem que falar qual que é o nome do programa. Hã? Qual que é o nome do programa? Eu não sei não. Lembra? Puta merda. Olha lá, agora. Lê lá, lê. Vai aparecer. Leia, olha. leia. Mandou 2 links aí. Olha lá. Podcast Descontraídos, tá vendo? Não, agora eu vou perguntar de novo. Vamos lá, Corta. pra gerar o corte agora. Por Não, favor. volta tudo. Qual o nome do programa? Podcast Descontraídos. Como é que é, Matheus? Ah, menino. Ah, menino. Não, mas sabe o que é? Eu tava com a cabeça no canal. Não, tranquilo, Canal tranquilo. que foi mandado. E o que Não, você tranquilo. achou? E dá uma lupa. Povo enjoado, né não? Gente, bacana demais, né? Eu falo muito, então a gente acaba tomando o espaço das outras pessoas. Não, nós falamos perguntar, tudo que precisava. E queria aqui, principalmente, deixar fixo e claro, tá para onde? Para qual lado? Para cá? Aqui, Aqui nessa né? câmera aqui, ó. Nós criamos agora uma nova instituição junina, que é chamada IFAJUGA, Instituto de Arte Junina em Goiás, Instituto Federativo de Arte Junina em Goiás, IFAJUGA, é uma nova federação de quadrilhas. A outra foi nós que criamos, instituímos e fundamos, deixamos ela e criamos uma nova. Simplesmente, dividiu o movimento junino, rachou? Não, as ideologias são diferentes. Quando você não concorda, a gente não brigou, a gente não rachou, a gente só seguiu o caminho e criou uma nova instituição, que é um direito nosso, constitucional, inclusive. Isso aí. E temos um novo projeto chamado Goiás Junino, né? Foi aprovado já, ele no final do ano, na lei Rouanet, no valor de R$3.042.000 para fazer o circuito de quadrilha. Salve de palmas. E agora lutar para captar, né? Porque é agora- o mais difícil. Aprovar não é tanto. Mas é isso, nós estamos com esse novo instituto, vamos fazer o Goiás Junino. Inclusive tem uma aqui no Canedo. Ele é Goiânia, Aparecida e Canedo. E nós queremos sim fazer e vamos fazer e trazer para aqui para o senador Canedo também, porque merece, o senador Canedo merece, o estado de Goiás em si merece, né? Com certeza. As melhores quadrilhas do Brasil, É isso. com todo respeito, não estão no Nordeste, viu? Todos os campeonatos goianos nós estamos entre primeiro e segundo Goiás, e no top máximo 1, terceiro parceiro. lugar. Então, Goiás também é junino, por isso isso o aí. nome Goiás Junino. E Isso quanto aí. ao programa, gente, só gratidão. Agradecer mesmo a cada um de vocês. Pedir obrigado. às pessoas que continuem, né, dando like, compartilhando a live, assistindo as próximas, principalmente, que é mais importante. Isso aí. E deixar uma dica aqui. Vamos trazer um povo para tocar um dia aqui, uns tambores aí. Será um prazer. Ai, Será um concordo. prazer. Claro. Né? Será um prazer. Maravilhoso. vai Fazer ser. um podcast É isso cansado. aí, rapaziada. Estamos aí encerrando mais um episódio, né, Sidney? Chegamos Já? aqui. Já, tem né, mais de fofinho? hora, Já? Matheus. Pô, Hã? hoje Já tá você passando dormindo. já. Hoje você nem viu, porque você dormiu o tempo todo. Que Cara, mas chapéu, hein? pensa tanto que aqui tá uma beleza aqui nesse cantinho. Tô vendo mesmo aí, você num cantinho aí, Mas assim, eu quero confortável. agradecer a sua presença e a porta vai estar sempre aberta. Qualquer coisa que você precisar da gente, a gente está à Seja disposição, bem-vindo. entendeu? Nós precisamos de todo mundo. Entendeu? Então, Junto a gente é mais forte. e aqui em Canedo eu gostaria realmente de ajudar quando eu puder e trazer quadrilha, porque eu acho uma festa fantástica. Eu acho que é uma festa que une diversas religiões, mesmo que a Igreja Católica abraçou, mas é uma festa tão bonita que eu levo a minha filha, levo a minha neta com todo amor, porque é muito bonito de ver, entendeu? E tem meu apoio, sempre vai ter, toda vez Isso que aí. precisar e eu puder ajudar. Gratidão sempre. É isso aí, rapaziada. Agora, ó, toda sexta-feira, não esquece, tá aí, ó. Novo horário, hein? Novo Ai, Novo horário. horário, agora temos um horas, novo galera. horário. Olha, Vamos bem começar uma lembrado, hora mais Silvinho. cedo. E ele não quer que chame a gente. Ele não, eu quero falar isso ao vivo. Não. Ele Falei. Não é pra chamar o Matheus de fofinho. Não, tá? corta aqui, vem cá. Entendeu? Vem aqui no Corta nele lá, corta cá, nele vem lá. cá, vem cá. Não é pra chamar Eu de quero, fofinho. eu quero, não, eu quero E sim, perguntar. Eu quero perguntar quem tá assistindo. Você achou fofinho? É porque quando a gente fala não, aí as pessoas acabam Não, chamando, né? não, mas eu quero saber. Atrai, Você que né, tá Matheus? aí, você que tá aí, me fala. Fofinho. Você me acha fofinho? Você Ah, fala não, na minha época você não me chama de gordo, é que todo mundo Aí que chamava todo mundo de gordo. chamava. Não me Então, chama gente, de não chame Como de de fofinho. Não chama de fofinho, Não né? chame. Eu não sou Fofinho da fofinho, eu comunicação. sou bravo. É isso aí, rapaziada. Toda sexta-feira Bianca, agora, você ó. tá caladinho, dá um alô. pro Deixa a Bianca conversar. Vai, Bianca.
Pô, só você quer falar agora, cara? Não, fecha nela, deixa só ela Agora você quer falar, né? Só Fecha Bianca. mim. Galera, quem não segue o podcast no Instagram é Fecha no na minha amiga, ela fechou. @podcasts descontraídos. E a gente tá com um novo horário agora, a gente era às 20, agora a gente tá às 19 horas. Então, anota aí na sua agendinha. E Todas 7 horas. toda sexta-feira a gente se encontra aqui às 7 horas na TV Canela. Olha, você tá lendo aí na nossa imagem, além do fofinho, nós temos a garotinha super poderosa. É isso aí, Poderosa. Obrigada, Marcelo. E ó, Isso aí, Brits. estamos às 19 horas porque nós estamos em primeiro lugar. É isso aí. Valeu, Entendedores todo mundo, entenderão, hein? obrigado. Valeu, gente. Tamo Tamo Valeu, junto. Marcelo. É isso aí, rapaziada. Valeu. E aí? Nós sempre é esse programa. Assim, Alô, meu povo. A TV Canedo Livre encerra nesse momento a sua programação. Muito obrigado. Eu acho que todos que